Bom dia, pessoal do nono ano! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a pluralidade do subcontinente indiano. Vamos lá? Então, pessoal, a região do subcontinente indiano está localizada no sul da Ásia e abarca Índia, Bangladesh, Butão, Nepal, Paquistão e o Sri Lanka e ainda o arquipélago das Maldivas. É chamado de subcontinente porque está assentado em uma placa tectônica diferente do restante da Ásia. De acordo com a teoria da deriva continental, essa área esteve por muito tempo separada da Ásia. Então, o subcontinente indiano está assentado em cima de uma outra placa continental diferente do restante dos países da Ásia, que estão em outra placa, assentados em outra placa tectônica. Então, a Índia é o maior país do subcontinente indiano e merece destaque. Por quê? Por causa do seu crescimento econômico, sendo o país mais rico do subcontinente. Porém, com indicadores sociais baixos, revelando grande desigualdade no país. Então, vamos falar mais sobre a Índia, né? A Índia, pessoal, tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e é o segundo país mais populoso do mundo e apresenta um crescimento demográfico anual de 1,1% e deve superar a população da China nos próximos anos, tornando-se o país mais populoso mundialmente. Essa imensa população é marcada pela grande diversidade étnica, religiosa e cultural. Em todo o país existem 18 idiomas regionais reconhecidos, além de centenas de dialetos espalhados pelo território, sendo o mais falado o hindi. Destaca aí, o dialeto mais falado é o hindi. Na verdade, o hindi, né, é uma língua que juntamente com o inglês é reconhecida como oficial. Então, na Índia nós temos 2 idiomas oficiais, né? O hindi e o inglês. Outro aspecto importante são os diferentes grupos religiosos de sua população, da qual 74% são hinduístas, 12% são muçulmanos e 14% praticam outras religiões. A rivalidade entre as religiões fomenta conflitos no país desde a sua independência. Então, existe rivalidade entre as religiões. Observem aí, 74% são hinduístas, 12% muçulmanos e 14% praticam outras religiões diversas. Isso na Índia, pessoal, na Índia. E vamos falar agora sobre o sistema de castas, famoso na Índia, né? Então, o que é o sistema de castas? É um modelo de divisão social hierárquico que prevaleceu na Índia por milênios e que estabelece uma rígida segregação social, a qual determina o lugar de cada indivíduo na sociedade. Nesse sistema, a mobilidade social não é possível. Não é possível mobilidade social. E o casamento entre pessoas de castas distintas não é permitido. Baseiam-se em preceitos do hinduísmo, que acredita que cada grupo social teria se originado de diferentes partes do corpo do deus hindu Brahma. Certo, pessoal? Então, é o quê? São preceitos do hinduísmo, o sistema de castas. Nós vamos reconhecer, vamos compreender esse sistema. Então, de acordo com a casta a qual pertence, cada pessoa teria o direito de ter acesso a mais ou menos posses. Mais ou menos posses. Oportunidades de estudo e também oportunidades de trabalho. Então, pessoal, em 1947, com a independência da Índia, o sistema de castas foi oficialmente abolido, né, pelo governo. Porém, até hoje, esse sistema marca a sociedade e permanece nas práticas cotidianas da população do país. Então, ainda ele é marcante na sociedade indiana,
né? Ele é muito marcante, esse sistema de castas. Então, por que ele é muito criticado até hoje? Porque não há ascensão social, não há mobilidade social dentro do sistema de castas. Se você nasce numa casta, você morre naquela casta, ainda não pode nem casar com uma pessoa de casta diferente para ver se consegue uma ascensão social. Aí, dentro do sistema de castas, nós temos os brahmanes, né? Que é a casta do topo da hierarquia, formada pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelos filósofos, isto é, aqueles que deveriam realizar rituais sagrados. De acordo com a religião deles, de acordo com esse sistema, os brahmanes foram feitos da cabeça do deus Brahma. Os kshatriyas são os guerreiros, é a casta dos guerreiros, né? Formada pelas pessoas com atribuições militares, policiais e judiciárias também. Então, juízes, policiais, militares no geral. Além de nobres e também os responsáveis pelo poder político no país. Então, esses foram feitos dos membros superiores do deus Brahma, de acordo com a religião deles, né? E esse sistema todo. Os Vaishyas, formado por aqueles envolvidos nas atividades econômicas, né? Os comerciantes, os artesãos, os agricultores. Então, os Vaishyas foram feitos, né? No caso das pernas dos deuses Brahma. Então, cada parte do corpo forma uma casta. E os Sudras, formada por empregados domésticos, servos, trabalhadores braçais que descendem de antigos escravos, formados pelos pés do deus Brahma. E os párias, que não foram formados por nenhuma parte do deus Brahma e também são chamados de Dalits ou intocáveis, marginalizados. Eles deviam realizar os trabalhos mais indignos que existem, né? Como ser, no caso lá para eles, ser coveiro, limpar fossas sanitárias e tudo mais, ficar dentro dos esgotos. Então, nesse sistema de castas muito rígido na Índia, que já foi abolido, né? Mas que até hoje marca profundamente o povo indiano. Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? E a Índia foi colonizada pelos ingleses, né? Então, é de colonização britânica, certo? Então, a Inglaterra, né, os ingleses passaram a colonizar a Índia a partir do século XVII através de uma empresa chamada Companhia Britânica das Índias Orientais, não é? E depois, no século XIX, a Inglaterra implementou sua colonização de forma direta e a Índia se tornou sua colônia mais importante, pessoal. Então, a Índia foi colônia britânica por séculos. Então, nesse período lá, no século XIX, quando a Inglaterra dominava a Índia, a população indiana tinha mais de 300 milhões de habitantes, o que representava um mercado consumidor importante, né, para os interesses britânicos, vender seus produtos manufaturados. Por conta disso, a Inglaterra proibiu a produção têxtil na Índia, certo? Proibiu que eles fabricassem tecidos, né? Produção têxtil. Por quê? Porque a Inglaterra queria obrigar a população a comprar os produtos europeus, né? Enquanto exportava o algodão indiano para as indústrias têxteis inglesas. Então, o que a Inglaterra queria da Índia? Só algodão para transformar em tecido e vender esse tecido para a Índia. Só que os indianos não vão aceitar isso, tá bom? Vamos prestar atenção aí. Então, e além disso tudo, como nas outras colônias europeias, foram implantadas na Índia também grandes propriedades agrícolas com produção monocultora voltada para exportação. Ao mesmo tempo, os britânicos estabeleceram projetos de ocidentalização em suas colônias, envolvendo o ensino da língua e da cultura inglesa, com o objetivo de formar indianos que vissem a colonização como um processo civilizatório, tá? No entanto, a população indiana atravessou ondas de fome por causa da falta de alimentos no país, né? Que, somado aos altos impostos cobrados pela coroa inglesa, impulsionou movimentos de luta pela independência. Então, fome, miséria, a proibição, a imposição vai levar a um processo de independência da Índia. E surge um grande nome da história da Índia, Mahatma Gandhi. Então, Mahatma Gandhi e a independência da Índia, pessoal. Mohandas Gandhi
Nasceu em 1869 e morreu em 1948, também conhecido como Mahatma, que é grande alma. Gandhi foi um dos principais líderes dos movimentos pelo fim do colonialismo na Índia. Ele desenvolveu uma filosofia conhecida como Satyagraha, que significa força da verdade. E ele defendia o que chamava de desobediência civil e não violência. Então, desobediência, porém sem violência, tá? Foi o que ele desenvolveu. Então, esse movimento incluía o quê? O boicote a produtos e instituições inglesas, tá? E principalmente a não reação caso houvesse um ataque policial violento. Então, vinha o policial inglês, né? Vinha o policial e eles não reagiam. Eles podiam apanhar, mas eles não reagiam. Então, essa política de Mahatma Gandhi foi uma política, assim, de desobediência civil, mas de nenhuma violência. Então, eles não utilizavam de violência contra os ingleses. As mobilizações de Gandhi, somadas ao enfraquecimento dos países europeus após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Nós estamos falando aqui já do fim da Segunda Guerra Mundial, abriram caminho para a conquista da independência da Índia. Então, a Índia se transforma independente em 1947, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, durante esse processo, em razão da forte tensão entre muçulmanos e hindus, o território foi dividido, dando origem ao Paquistão, cuja maioria da população é muçulmana. Então, nós vamos ter ali uma guerra interna, uma guerra civil interna, dividindo a população, dividindo a Índia e o Paquistão surgindo ali nessa questão, certo? Então, o Paquistão tinha 2 territórios sem conexão territorial, o Paquistão Ocidental a oeste e o Paquistão Oriental a leste. E em 1971, ele conquistou a independência e se tornou Bangladesh. Então, nós vamos ter 2 países novos surgindo aí, o Paquistão e Bangladesh, certo, pessoal? Além de Gandhi, outro líder hindu importante para a independência indiana foi o Jawaharlal Nehru. Ambos não concordavam com a separação do território, mas não conseguiram impedi-la. Então, nem Gandhi nem o Jawaharlal Nehru conseguiram impedir a separação da Índia, né, que se transformou, que surgiu o Bangladesh, que surgiu o Paquistão, tá? Após essa divisão da Índia, houve grande fluxo migratório de grupos étnicos e religiosos, além de conflitos territoriais, que se estendem até hoje, como ocorre na região da Caxemira em Punjab. A Caxemira é uma região que também quer se separar da Índia, quer se transformar em independente, autônoma, igual aconteceu com Bangladesh e Paquistão, que se separaram da Índia e declararam independência. Gandhi defendia a paz entre os hindus e os muçulmanos e foi assassinado em 1948 por um radical hindu. Mas Gandhi, ele ganhou o Nobel da Paz, né? Ele é reconhecido mundialmente pela sua política pacifista na Índia. Conseguiu ser um grande líder sem violência, sem usar de violência. Conseguiu a independência da Índia em relação à Inglaterra, pessoal. Então, guarda bem o nome de Gandhi aí, né? Na memória. E a economia indiana? Como vem passando essa economia? Como é esse país tão multicultural, tão étnico, né? Então, a Índia é a 7ª maior economia do mundo, pessoal. A 7ª maior economia do mundo. Tem um PIB em torno de 2 trilhões de dólares. 2,5, na verdade. É a 3ª maior economia da Ásia, certo? Fica atrás só do Japão e da China. Então, a Índia é a 3ª economia da Ásia, ficando apenas atrás do Japão e da China. E nos últimos anos, o país tem apresentado elevado ritmo de crescimento econômico, que, caso venha se manter, pode colocá-lo, né, entre os 4 ou 5 maiores da economia mundial nos próximos anos. Então, é a 7ª maior economia e pode se transformar na 4ª maior economia, tá? E na Índia nós temos lá agropecuária, nós temos mineração. Então é um país muito grande, com extensa dimensão territorial. Tem a presença de grandes rios na Índia, né? E um clima também com elevados
índices de pluviosidade, certo, pessoal? A Índia destaca-se como potência agrícola. Com isso, a agricultura emprega grande parcela da população economicamente ativa. Em especial, tem a agricultura familiar, com baixa mecanização e propriedades pequenas e com produção voltada para a subsistência e também para o mercado interno, cujos principais produtos são o trigo, o arroz, o feijão e o milho. Então, a agricultura é propícia, é um país propício para a prática agrícola, tem clima bom, tem elevada pluviosidade, então tem terras agricultáveis, tem rios importantes, então é bom para a agricultura. Ao mesmo tempo, a Índia apresenta áreas agrícolas mais modernas. Então, ao tempo que tem aquelas áreas mais rudimentares de agricultura familiar, tem também áreas de agricultura moderna chamadas de plantations, né? E é um modelo trazido pelos colonizadores europeus, cuja produção atende às demandas da indústria do mercado externo, destacando-se o cultivo da cana-de-açúcar, do algodão e do chá. Certo, pessoal? Aí nós temos também a pecuária. A Índia tem o maior rebanho bovino do mundo, porém, gente, por questões religiosas, hinduístas e culturais, a maioria da população não consome carne bovina, não come carne bovina. E o abate de bovinos ocorre raramente, tá? Contudo, o país destaca-se na produção da carne de búfalo. Então, pessoal, a vaca é sagrada na Índia. A mineração também é uma importante atividade econômica da Índia, cuja exploração envolve grande diversidade de minérios, principalmente ferro, manganês, bauxita. O país tem grandes reservas de carvão mineral e de recursos atômicos também. A disponibilidade significativa de matérias-primas atrai muitas indústrias multinacionais, pessoal. Então, mineração atrai indústrias multinacionais para explorar os minérios. Industrialização e crescimento econômico. E aí, a Índia é industrializada? A sétima economia, certo? Então, após a independência em 1947, o Estado indiano iniciou um processo de industrialização do país por meio de investimentos na formação de mão de obra qualificada, na construção e ampliação de fábricas de diferentes setores. Além disso, promoveu uma política de substituição das importações. Lembra? Isso aconteceu no Brasil também, né? Buscando valorizar a indústria indiana. Esse período se caracterizou pela elevação dos níveis de produção industrial, vinculada à metalurgia, mecânica de bens e de capital. Com a abertura econômica, a Índia, a partir da década de 1990, empresas multinacionais instalaram-se no país. Muitas multinacionais, atraídas pela grande quantidade de mão de obra barata, pela disponibilidade de matérias-primas, pelo grande mercado consumidor da Índia, né? 1 bilhão de habitantes, é muita gente. Com isso, o país passou a ter consideráveis níveis de crescimento do PIB e se destacar como emergente, com alto grau de industrialização e investimentos externos. E a Índia, né, é um país emergente, assim como o Brasil, certo? Aqui, atualmente, o parque industrial indiano é dinâmico, destaque para a siderurgia, para a indústria têxtil, para a indústria farmacêutica, a indústria química, automobilística, cinema, gente, cinematográfico também, e o tecnológico. No entanto, esse processo de industrialização, ele se concentrou em algumas cidades, tá, pessoal? Não é a Índia inteira que é assim, não. Então, nós temos regiões como Calcutá, Mumbai, Chennai e Delhi, certo? Além disso, a região de Bangalore, no sul do país, que é um polo tecnológico, né? A ponto de ser considerado Vale do Silício Indiano. Vale do Silício Indiano, região de Bangalore, destaca aí no livro de vocês. Apesar do parque industrial indiano ser muito diversificado, apenas 16% da população economicamente ativa trabalha nesse setor. Então tem muita gente na agricultura ainda e no setor terciário vendendo, fazendo outras atividades e não estão na indústria, certo, pessoal? Então, nas últimas décadas, a Índia passou a se destacar na área de inovações tecnológicas, tornou-se produtor de softwares,
maior exportador de tecnologia da informação, né, as TIs, nós estamos usando muito hoje, e vem se consolidando no setor também aeroespacial, viu? O país vem se caracterizando como um grande polo de call center para o mundo, pois além do baixo custo da mão de obra, o inglês é muito utilizado pela população indiana. Lembrando que lá tem 2 idiomas oficiais, o inglês e o hindi. A Índia tem universidades mundialmente reconhecidas e respeitadas também, com tradição acadêmica nas ciências exatas e quem tem apresentado potencial científico, certo? E se tornou o país um grande exportador também de mão de obra qualificada, certo? Mão de obra qualificada, sendo o país que mais fornece engenheiros no mundo, certo? Esse fenômeno é conhecido como fuga de cérebros. É a exportação de gente qualificada. É a fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Memoriza isso. E ocorre quando profissionais altamente qualificados migram de seus países, geralmente mais pobres e com menos oportunidades, para países mais desenvolvidos, onde terão melhores condições de trabalho. Então, a fuga de cérebro é isso. Migrar do seu país, mas é porque o país qualificou a pessoa. Então, tem universidades boas, interessantes e poderosas. Certo, pessoal? Só que na Índia tem muita desigualdade social também, né? Muita desigualdade social. Expectativa de vida é de 68 anos, então a taxa de analfabetismo é de 22%, o acesso à rede sanitária é só 44% da população, subnutrição é 14%, o IDH só é 640%. Então, gente, as desigualdades sociais são enormes. Então, é um país emergente que vem crescendo, é a 7ª economia. Só que esses indicadores sociais, né, o IDH, é preocupante, tá? É o segundo com maior número de pessoas vivendo em pobreza, na extrema pobreza, tá? Essas pessoas vivem com menos de $2 por dia. Então, a população indiana possui elevado índice de subnutrição, como eu já falei para vocês. A maior parte dessas pessoas estão em condições de saúde péssimas. A educação também não é muito boa. A moradia, trabalho. Então, é um país com muitas desigualdades sociais. Certo, pessoal? O saneamento, a água tratada na Índia também não atinge nem metade da população. E a expectativa de vida gira só em torno de 68 anos, como eu já destaquei para vocês. E a taxa de analfabetismo é elevada. Então, pessoal, na aula de hoje vocês viram aí muitas coisas importantes e interessantes sobre a Índia. Tchau! Vamos ficar para a próxima aula. Beijo!